Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Nos ouve bem? Ouço bem, Yuri. Tudo bem? Azenha. Um prazer estar com vocês, viu? Obrigado aí pelo convite. Que isso, Rogério, obrigado. desculpe. Manda bala, Zenha, manda bala. Eu queria começar com uma pergunta que a gente estava falando, esta caminhada do seu grande amigo, Nicolas Ferreira, espalhador de fake news, foi chamado pelo Haddad de bandidinho. Ele está caminhando e está juntando gente. O que faz essa caminhada? É sempre a melancia no pescoço, querendo aparecer, Rogério? Aparecer e dar golpe, né? É impressionante. Só pensa nisso. Ele não tem o que fazer. Então, o Nicolas Ferreira é uma tecla só. É a tentativa sempre de criar factoides para acumular contra a democracia e as instituições democráticas. Uma hora são as urnas eletrônicas, outra hora o Supremo, outra hora o PIX, de novo o PIX. E agora ele quer acumular todo tipo de vagabundo, de mau caráter, para uma tal caminhada até Brasília para pedir a liberdade do golpista mor Jair Bolsonaro. Então, os objetivos deles não são nada nobres e são impossíveis de serem alcançados, porque o golpista já está na papudinha. A gente espera que o Nicolas vá fazer companhia ele na papuda em breve, por espalhar tanto fake news. Está lá ele, o Gaia e aquele outro que ficou famoso porque fazia propaganda em Fortaleza sobre raspagem de anos, né? O tal do André Fernandes. Imagina, um que atropela todo mundo e mata bêbado as pessoas quando dirige. O outro que é um homofóbico, sujeito à toa, que é esse Nicolas. E agora junta-se também o André Fernandes. Imagina, olha o trio que está lá. E estão indo outras monstruosidades neofascistas para tal caminhada do horror. Mas eu já vi uma brincadeira que se julgar uma carteira de trabalho ali, não sobra um desses vagabundos, sai tudo correndo. Mas é sempre aquela questão de tentar criar factoides golpistas. Quem sabe daqui sai uma marcha que vai ter tanta gente, que vai desestabilizar o regime, o governo, e nós vamos poder implantar aí um regime ditatorial neofascista com apoio do Trump. Esse discurso neofascista e golpista, né? O Nicolas é uma tecla só bate nisso. Então, e também ele corre o risco de a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, ir lá e buscar ele antes dele acabar a marcha dele, já ir fazer companhia lá na Papuda, porque eu apresentei agora mais uma peça contra ele, dessa vez na Advocacia Geral da União, por mais mentiras que ele fez contra o PIX para poder tentar instaurar o caos econômico no Brasil. Então, como tudo que ele faz é ilegal, além de imoral, ele começou essa caminhada cheia de monstros para chegar em Brasília. Tomara que chova bastante na caminhada dele. Você falou em jogar uma carteira de trabalho lá, já jogaram, pelo menos com inteligência artificial, viu, Rogério? Pois é. Rogério, É isso aí. O Nicolas faz na Câmara? Quantas coisas boas já fez por Minas Gerais, que é o estado dele, Rogério? Você contabiliza? Eu sei que ele fez emendas parlamentares para o parente dele. E, aliás, o primo dele, que depois foi apanhado traficando drogas. Isso eu sei que ele colocou bastante emenda lá. Fora isso, é só tentar implantar aqui o terror, essa visão golpista dele. É isso, né? Espalhar fake news e também espalhar preconceitos homofóbicos, preconceitos, né, de todo tipo, como ele faz. Ele está encrencado também nessa história aí agora da Igreja da Lagoinha. A Igreja da Lagoinha é daquele pastor Valadão e também do pastor Zetel. O pastor Zetel é o cunhado do Vorcaro, que colocava muito dinheiro na Igreja da Lagoinha, e dinheiro que vinha do Banco Master e dinheiro que vinha dos aposentados que foram fraudados num banco da Igreja de Lagoinha que chama Clava Fort Bank.
Esse banco, nós estamos pedindo a quebra de sigilo para a gente ver quem colocou recursos lá. Vocês vão ver que tem muito dinheiro do Master lá. E esta Igreja Lagoinha apoiou Nicolas Ferreira. Então, ele tem uma ligação também com esta igreja e com estes pastores que estão denunciados no caso o Master e no caso do INSS. Ou seja, tem rolo, Nicolas está dentro. Ô, Rogério, justamente nesse ponto que você comentou, tem uma coisa que está me pegando, assim, que é o seguinte, né? O Nicolas, ele fez a fake news da Receita sobre o monitoramento do Pix, que beneficia diretamente as fintechs da Faria Lima e algumas delas que estão ligadas com lavagem de dinheiro. Quem adorou essa história é o povo que está lavando dinheiro, porque aí não tem monitoramento, acabou para eles. E essas fintechs também, esse Clavaforte Bank aí, da Lagoinha, é fintech também, ou seja, estaria se beneficiando da falta de monitoramento da Receita Federal. Tem algum elo esquisito nessa história, né? O Nicolas está defendendo uma parada que ajuda uma galera bem enrolada, não, Rogério? Sim, e ele foi também apoiado, teve apoio financeiro, inclusive, por parte daquilo que nós chamamos em Minas Gerais da máfia do combustível. A máfia do combustível emprestou para ele um comitê, que era um comitê dentro de um posto de gasolina, e também um dos principais agentes dessa máfia do combustível foi financiador da campanha do Nicolas. Então, esses fundos do PCC também, em relação à questão dos combustíveis, que nós vimos naquela operação da Polícia Federal em São Paulo, se expandiu também para Minas Gerais. Então, esta relação, eu já denunciei o Nicolas na Procuradoria-Geral da República. Essa denúncia que eu fiz agora na Advocacia Geral da União, eu fiz lá porque existe agora, dentro da AGU, um departamento, uma diretoria, que ela faz a fiscalização daquilo que é crimes contra a democracia brasileira. É exatamente essa finalidade. E o que o Nicolas faz é exatamente isso, tentar desestabilizar o sistema democrático brasileiro de todas as formas, seja economicamente, seja através de factoides de fake news, como fez em relação ao PIX, enfim. E eu estou solicitando urgência para que a Advocacia Geral da União tome as providências assim que verificar essa relação dele com a quebra da institucionalidade democrática brasileira. E tendo isso, a própria AGU entra com ações judiciais ou na própria PGR com a denúncia, que será bem mais forte. Então, estou apressando para que isso se dê rapidamente, porque nós vamos ter eleições e Minas Gerais não pode ser novamente enganada por um cidadão como o Nicolas. Ele pegou o povo de Minas Gerais de surpresa, se apresentou aí como um bolsonarista radical e encheu de voto. Agora não se pode votar enganado de novo. Então é preciso saber quem ele é e os objetivos que ele pretende. E ele é sempre assim, sempre criando factoides. Agora que ele está apertado com mais uma mentira do fintech, ele inventa uma caminhada. É mais uma caminhada fake contra a democracia que não vai dar em nada. Bolsonaro está preso, vai continuar preso. Aliás, ele entrou em atrito até com a Michele, né? A Michele esteve lá com o ministro Alexandre de Moraes, pedindo o ministro Alexandre de Moraes para colocar o Bolsonaro em melhores condições na cadeia. Ele foi para Papudinha. Papudinha está bem ampla para ele, né? Ele pode comer pipoca e sujar o chão à vontade, como botou o Carluxo outro dia, porque é um porco. O problema é alguém limpar aquela cela dele, deve ser um horror. A Polícia Federal devia estar louca para ficar longe desse Bolsonaro. Então ele foi para Papudinha agora. Foi um pedido da Michele, diz ela, né? E ela está insistindo junto ao Alexandre de Moraes para prisão domiciliar. Até nisso o Nicolas atrapalha, porque ele precisa de ser ultra radical e precisa estar sempre à frente. Então ele dificulta ainda mais os objetivos da própria Michele Bolsonaro de tentar com que o Bolsonaro vá para casa cumprir a pena dele em regime domiciliar.
e o Nicolas quer aproveitar o momento para criar factoides e gestos antidemocráticos, o que coloca ainda mais em contradição, né, com as questões relativas ao Bolsonaro, que pode, sei lá, tentar outro tipo de fuga. Essa aliança dele com esse setor completamente radical como o Nicolas faz ainda mais mal. Diz que o Carluxo está indo lá para a marcha também, imagina. Que marcha vai ser essa? Ou caminhada, hein? Tomara que chova bastante na estrada. Essa imagem é do Carluxo lá, ó, abraçando o Nicolas. Tá vendo? O Show de Carluxo, horrores. que trem, hein, esse aí, hein, Rogério? Ave Maria. Ai, Então já está lá, olha lá, o Raspa, né? é, Está lá é o a caminhada Raspa, dos infernos. Raspa o Carluxo, o outro Praia bêbado lá e o Nicolas Chupetinha. E o Fernando Holliday ali, que está querendo voltar a se olha ali juntar atrás. ali no fundo. Faço ideia. Vai juntar tudo quanto é coisa ruim ali. Tem Aqui nem gente o cap... torcendo para o caminhoneiro. Eu não estou entre eles, Não, viu, Yuri, Rogério? Tem acho gente que que está torcendo para nem o capeta passa perto lá. Rogério, eu queria já seguir com essa pergunta, porque o Bolsonaro vai receber o Tarcísio. Será que o Tarcísio vai lá conversar com o Bolsonaro? Para quê? Para tirá-lo para domiciliar, que é uma campanha que ele está fazendo com a Michele, ou é para tirar, para colocá-lo na domiciliar e aí sair candidato apoiado pelo Bolsonaro com a Michele de vice? Como é que você está vendo essa movimentação da extrema-direita? Eu acho que, inclusive, essa caminhada malfadada aí do Nicolas tem a ver com isso. É que a Michele tomou aí a frente para tentar virar vice do Tarcísio, né? Tá nítido isso. E essa turma aí que é mesmo um bolsonarista raiz, tipo o próprio Flávio, ou coisa pior. Então, eles forçam uma medida mais radicalizada para dizer que, caso haja domiciliar, eles é que conseguiram nessa malfadada caminhada. Então, nesse sentido, disputam a autoria de uma tentativa de prisão domiciliar com a Michele. A Michele vai no diálogo lá com o Alexandre de Moraes, com esse Tarcísio, tentando, portanto, por uma via. E eles querem dizer que a via que vai conseguir isso é pela força da tal caminhada desses falsos patriotas e pessoas de oitava categoria, né? Então, na verdade, eu acho que há uma disputa aí, viu, nítida nisso. Eles podem conseguir atrapalhar mais o Bolsonaro, mas para eles não importa, desde que crie factoides ultra-radicais para dizer que a democracia não vale nada e para possibilitar palanque para golpista, é o que interessa para eles. Então, acho que está juntando ali exatamente a turma ultradireitista, né? Não que os outros não sejam, mas que tem agora esse caminho aí do Eduardo Bolsonaro. Então, acho que há uma disputa aí, viu? É bom a gente ficar de olho. É uma disputa entre eles e querem ver se aglutina. Quem aglutina mais a extrema-direita em torno de qual projeto? Ô, Rogério, você está tendo uma atuação importante na Câmara junto à CPMI do INSS. E esses dias você pediu uma cariação entre a Damares e o Malafaia sobre a questão da participação dos evangélicos na CPMI, no escândalo, né, na fraude do INSS. Queria que você desse um pouquinho mais de detalhes sobre o que você está observando aí sobre essa relação entre igrejas e as fraudes aos aposentados. Sugeri ao Rogério para antes da cariação, ele tem que passar por um banho, antes e depois. Porque, gente, se houver essa cariação, eu não quero estar perto para não respingar no meu corpo, que vai sair de um enfrentamento entre a Damares da Goiabeira e o Malafaia, viu, Rogério? Cuidado, Rogério, com essa saúde. Muito, muito sal grosso. Veja bem, Yuri, existe, isso já é comprovado, lavagem de dinheiro, no caso do INSS, para todo tipo de gosto.
Nós vimos lavagem de dinheiro em fintechs, esse está claro, né? Lavagem de dinheiro em bancos, também está claro. Nós vimos lavagem de dinheiro em escritório de advocacia. Vimos lavagem de dinheiro até com alfaiate, que esteve lá na CPMI, que lá fazia lavagem de dinheiro na alfaiataria. Teve lavagem de dinheiro com adegas caríssimas de vinho, quadros de Portinari e outros serviram também para compra desse quadro para lavagem de dinheiro. Então, é muito dinheiro que precisava de ser lavado. E agora nós descobrimos, foi um estudo que eu fiz, muito meticuloso, com documentos oficiais que chegaram à CPMI, lavagem de dinheiro via algumas igrejas evangélicas e pastores evangélicos. Ou seja, esse dinheiro ele passava por alguns pastores que foram, então, agraciados com esses recursos para se fazer a lavagem de dinheiro. Então, ele passa por dentro da igreja e vai servir, evidentemente, a interesses escusos destas igrejas e destes pastores, e ali passa por ali também para ser lavado e voltar àqueles que fizeram o roubo do INSS. Então, nós vamos ver várias igrejas. Depois, a Damares fez a lista das igrejas. Na verdade, é a lista dos requerimentos que eu fiz e todo estudo que eu fiz. Aquela lista da Damares, na verdade, é a lista do trabalho que eu fiz. Mas tudo bem, pode ficar chamado como lista da Damares, porque ela assumiu que, de fato, existia lavagem de dinheiro dentro dessas igrejas evangélicas. Aí você vai ver várias ali, vários pastores. Uma lavagem que me parece muito grande e que vai ser descoberta, e esse é o receio deles, é a lavagem que se faz dentro da igreja da Lagoinha. Porque essa é uma igreja muito grande. Esse pastor Valadão tem mais de 500 templos no Brasil. Ele acumulou riquezas e faz parte da igreja dele o pastor Zetel, que é cunhado do Vorcaro e era pastor da igreja da Lagoinha. O próprio Vorcaro era da igreja da Lagoinha. O pai do Vorcaro, Henrique Vorcaro, é quem colocou o André Valadão como chefe dessa igreja. Então, eles são todos aqui de Belo Horizonte, Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, o Zetel, o pastor Zetel, a irmã do Vorcaro, esposa do Zetel, que eu esqueci o nome, também pastora aqui da igreja, ela também faz parte desse processo, apoia o Nicolas Ferreira, e o presidente da CPMI, senador Viana, é membro desta igreja. E por isso ele não coloca em votação os requerimentos que eu pedi para fazer a quebra de sigilo da Clava Forte Bank, da igreja, do pastor Valadão e do próprio Zetel. Mas isso a Polícia Federal provavelmente irá fazê-lo. Nós vamos ver que foram muitos milhões que chegaram do Zetel para essa igreja e para esse banco. Ou seja, a lavagem do Banco Master passou também pela Igreja Lagoinha e outras igrejas. Além disso, vocês lembram daqueles Golden Boys, que o nosso deputado Pimenta apelidou de Golden Boys? Eram pessoas novas que fizeram entidades picaretas para fraudar os aposentados. Essas entidades pegavam pessoas aposentadas no INSS, fundavam entidades picaretas, levavam esses aposentados para as entidades sem que elas soubessem e faziam desconto. E ali eles foram se enriquecendo. Felipe Macedo, várias entidades picaretas, que essas que nós denunciamos. Esses Golden Boys também alimentaram a igreja da Lagoinha. Para você ter uma ideia, o Réveillon repassado, não desse, o outro Réveillon, foi financiado por esse Felipe Macedo, pela empresa dele, por essa entidade, essa associação picareta, que financiou o Réveillon da igreja da Lagoinha lá no Allianz Parque do Palmeiras, que também nos coloca se não há ligação também com a própria fintechs lá da presidenta do Palmeiras e assim por diante. Esse sujeito, Vorcaro, chegou a colocar dinheiro na SAF do Clube Atlético Mineiro, que, aliás, é meu time do coração aqui, meu galo mineiro, que também está sendo verificado como fundos que são esses do Banco Master, que tinha ligação até com o PCC. Então, isso virou uma verdadeira máfia. E estão integrados a ela estes pastores desta igreja da Lagoinha.
Esse é o problema deles, é um problemão que eles têm. E o Nicolas, que está lá fazendo essa caminhada fake, está querendo fugir desse assunto igual o diabo foge da cruz, porque ele também está inserido neste rolo, junto com esses pastores que eu aqui citei. E isso vai ficar claro daqui um pouco com a quebra de sigilo. Aliás, a quebra de sigilo do Zetel a gente já tem. Nós não estamos podendo usar porque o Toffoli proibiu a CPMI de ter o acesso a essa quebra. E por isso nós não temos. Nós já tivemos acesso a quem tem telefones que são no zap do Vorcaro. Tem muita gente que o Vorcaro tem o telefone dele. Pode não significar nada, pode significar muita coisa. E que eles têm o telefone do Vorcaro. Um deles, sabe quem é? Chupetinha. Esse está lá no telefone do Vorcaro. Imagina para quê, né? Ele que tem toda essa ligação com a igreja, etc. Então, esse aqui eu estou colocando para vocês agora. O telefone do Vorcaro está lá com o Chupetinho, do Chupetinho com o Vorcaro. Então, há uma ligação entre eles que nós vamos descobrir com certeza. Rogério, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, a sua participação na CPMI do INSS está sendo muito importante. Eu não estou escutando. Oi, você está escutando, Yuri? Eu estou escutando a Zenha. Você me escuta, Rogério? Ué, você estou escutando e o Zenha não deu alguma... Não? Deu algum problema? Peraí. Guilherme! Peraí, eu pedi para o deputado entrar e sair. Escuto o Yuri, mas não escuto o Azen. Então, repete para ele a pergunta, o Yuri. Repito. Enquanto a gente resolve aqui. A pergunta especificamente é: muita gente não está se dando conta, e o Haddad tem dito isso, que o Vorcaro é uma herança maldita do Bolsonaro para o governo Lula, para ele elaborar em cima disso. O Azenha perguntou aqui, Rogério, que é o seguinte: muita gente não se dá conta de que o Vorcaro e o Banco Master são uma herança do Bolsonaro para o governo Lula. Ele quer que você comente um pouco qual é a relação entre Bolsonaro e Vorcaro / Banco Master. Bem, o Azenha, eu não estou escutando, de vez em quando dá esse defeito aqui. Mas se for o caso, eu entro daqui a pouco de novo. Mas vocês me ouvem, né? Uhum. Sim. Vocês me ouvem ou ouvem? Tá. Sim, estamos ouvindo. Uma coisa para deixar bem clara essa ligação. O Zetel, que é o braço direito aí do Vorcaro, ele deu 3 milhões, foi o maior contribuinte individual da campanha do Bolsonaro. 3 milhões de reais para a campanha do Bolsonaro. É muito dinheiro. Ninguém deu essa quantidade de dinheiro individualmente para ninguém, a não ser o Vorcaro para o Bolsonaro. E 2 milhões para o Tarcísio. Então, a ligação do Vorcaro, Zetel, Banco Master com Bolsonaro e Tarcísio é evidente. E o Banco Central, na época do Campos, né, antes do Galípolo, já tinha dimensão dos rolos que estavam sendo feitos lá e simplesmente deixaram acontecer sem fiscalização. Então, é evidente que é mais uma herança que vem do presidente do Banco Central colocado por Bolsonaro, o Campos, até esqueci até o primeiro nome do homem. O Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, exatamente, Roberto Campos Neto, que também permitiu que esse rolo fosse acontecendo junto com o governador Ibanez de Brasília, outro bolsonarista, que colocou o Banco de Brasília, o BRB, que é um banco estatal, para colocar dinheiro dentro do Banco Master, sabendo da podridão. Então, ele colocou lá dinheiro perdido de pelo menos 2,5 bilhões, mas eles chegaram a ter um déficit, um rombo de 12,5 bilhões, que o Roberto Campos Neto nada fez, e o Ibanez foi salvar o Banco Master para salvar o seu amigo, né, bolsonarista Vorcaro, junto com o Zetel e toda essa tralha que está lá. E ali tem também muita gente vinculada ao Centrão, que tem relação com o Banco Master. Então, outro dia saiu já a notícia também
de que o próprio Tribunal de Contas da União queria embargar o que o Banco Central fez, que era fechar o Banco Master, queria reabrir. E o relator desse processo é muito amigo também do pessoal do Centrão, inclusive do Arthur Lira. Então, você vai fazendo a ligação aí de coisas antigas e a quem eles serviram no passado. Estoura agora e o presidente Lula, evidentemente, manda fazer a investigação. É assim como foi o caso do INSS. Estourou lá no Temer, passou por todo o governo Bolsonaro essa roubalheira e foi agora no governo Lula que está sendo resolvido e o recurso está sendo devolvido. É bom mesmo o Azen ter feito essa pergunta, porque as pessoas às vezes misturam achando que são escândalos novos, são escândalos que nós estamos resolvendo. Inclusive, o caso do aposentado, pagando ao aposentado o que a turma do Bolsonaro roubou lá atrás e a turma do Temer. A mesma coisa acontece em relação à questão do Banco Central. Olha só, deputado, aqui o Azenha trouxe também uma matéria que é o senador Renan Calheiros, afirmou que teve informações que o Hugo Mota, presidente da Câmara, e o Arthur Lira, né, que agora está no comando da CCJ, pressionaram os integrantes do TCU para reverter a liquidação do Banco Master. Eu queria saber, deputado, é uma coisa que a gente está sentindo também. É como tem uma dificuldade de investigar isso, né? Porque parece que o Banco Master, ele tem laços com várias figuras da República. Parece que tem uma tentativa de transformar esse caso numa pizza, não tem, Rogério? Não, a gente vê isso todo o tempo, né? Esse caso do TCU foi nítido isso. Esse relator, eu esqueci o nome do ministro relator, mas ele tentou, e ele é muito amigo, exatamente, foi colocado lá pelo Centrão, já foi deputado federal, e o que ele tentou foi barrar a investigação, e barrar mais do que a investigação, foi a liquidação do Banco Master. E o TCU não pode fazer isso, isso é tarefa do Banco Central. Isso seria uma intromissão política imensa dentro de uma fiscalização que tem que ter e tem que ser feita de forma, aí sim, autônoma, em relação ao sistema financeiro, até para a proteção do próprio sistema financeiro. Se isso começa a ter influência política e um banqueiro pode fazer o que quiser para desestabilizar, inclusive, a economia, colocar recursos fraudulentos dentro do banco e recursos inexistentes, você quebra o sistema financeiro. Então, é uma irresponsabilidade enorme. A gente viu o TCU agindo, o relator, dessa forma, até ser desautorizado. Então, é preciso que a gente esteja atento, por isso é bom mesmo essa questão da CPMI nossa do INSS está olhando isso. Existem pedidos de CPIs e CPMIs dentro do Congresso Nacional, vamos ficar atentos para isso. O deputado Hollenberg, do PSB de Brasília, foi o primeiro a pedir uma CPI. Eu, inclusive, assinei essa CPI. Essa CPI dele é para verificar todo esse rombo do Banco Master, relação com o Banco de Brasília, etc. Essa é uma CPI que se pretende séria. Tomara que dê certo. A extrema-direita aproveitou posteriormente para tentar uma CPMI cujo trabalho que elas querem, na verdade, não é a investigação do Banco Master, mas é criar uma crise com o Supremo Tribunal Federal, para poder desestabilizar o Supremo Tribunal Federal, para poder, quem sabe, desmoralizando a democracia, fazer uma tentativa de desestabilização democrática, essa tentativa de golpe permanente. Então, essa CPMI deles entra nesse escopo aí das caminhadas do Nicolas e das propostas golpistas. Agora, tem uma CPI séria, que foi proposta pelo Hollenberg, que eu acho que, se ela vier, e espero que venha, ela será realmente útil para ajudar a fazer uma limpeza no que aconteceu no Banco Master. Olha só, Rogério, agora saindo um pouquinho do tema do Banco Master, ontem a gente recebeu o ex-ministro Berzoini aqui no 11h30, e ele falou que uma das principais questões para a eleição do ano que vem é a questão de Minas Gerais, porque Minas Gerais é um estado decisivo para o presidente Lula em 2026, e ainda não tem definição nem do lado de lá e nem do lado de cá
para como vão ser as candidaturas. Como é que está esse papo? O que você defende para ser o quadro eleitoral aí de Minas Gerais e como que você enxerga o impacto de Minas nas eleições presidenciais? O impacto de Minas é muito grande, né? Desde que nós tivemos eleições após a ditadura, que quem ganhou em Minas ganhou no Brasil. E parece que isso vai se repetir. Mas eu estou otimista em relação a isso e acho que o Lula vai ampliar a vantagem aqui em Minas Gerais, que foi desta vez uma vantagem pequena. E por que eu digo isso? O presidente Lula apontou, desde o ano passado, a hipótese de fazermos aqui uma aliança mais ampla para derrotar a política também neofascista de extrema-direita do Zema e termos uma alternativa para o Estado. E apontou para candidatura, para cumprir essa tarefa, o senador Rodrigo Pacheco. Hoje, nós já estamos com notícias aqui de que o Rodrigo Pacheco está avaliando seriamente o caso de realmente topar essa candidatura. E nós estamos aguardando isso e eu acho que isso vai dar certo. O Partido dos Trabalhadores tem uma posição de apoio a essa estratégia colocada pelo governo, pelo presidente Lula, para que o Rodrigo possa ser um candidato com a presença mais ampla de forças políticas que dê à candidatura dele um aspecto de uma candidatura de centro para centro-esquerda. Então, o Rodrigo tem discutido com partidos como o MDB, que foi o partido originário dele, ou até mesmo União Brasil, que aqui ameaça rachar com essa ideia de uma candidatura do Caiado, e que poderia, em Minas Gerais, através do Rodrigo Pacheco, apoiar a candidatura do presidente Lula, que contaria também com o apoio do prefeito de Belo Horizonte, que é também da União Brasil. Então, seria uma candidatura mais ampla, que eu acho que para Minas Gerais, neste quadro que nós temos da conjuntura, seria importante para ampliar a votação do presidente Lula em Minas Gerais e derrotar a política do Zema, que tem sido uma política nefasta. O Zema conseguiu colocar a dívida nossa em mais de 200 bilhões de reais e colocou o nosso Estado, além de quebrado, sem nenhuma política pública real para o povo mineiro. Então, aqui você não tem política pública em Minas Gerais. Tudo que vem de bom para o povo vem do governo federal e contra a vontade do Zema. Então, é preciso retomar o governo de Minas para que a gente possa ter parcerias boas com o governo federal, que tem feito as coisas aqui, apesar do Zema. Vou citar a BR-381, que é a nossa BR mais complexa, que liga Belo Horizonte, região metropolitana, para todo o Vale do Aço, depois para Valadares e assim por diante, lá para cima, e que o presidente Lula agora está fazendo a sua duplicação, apesar do governo Zema, que fez de tudo para atrapalhar. Então, eu acho que é uma boa alternativa, essa alternativa do Rodrigo Pacheco. O Partido dos Trabalhadores tem, através da sua bancada de deputados federais e estaduais, uma posição de que nós deveríamos priorizar, do ponto de vista do PT, a candidatura do Senado. E o nome seria o da nossa prefeita Marília Campos, de Contagem. Então, nós teríamos aí Rodrigo Pacheco no governo, a Marília Campos disputando uma das vagas do Senado, e ainda teríamos uma composição aí para vice e outra vaga do Senado, que pode absorver também aliados nossos, como o ministro Alexandre Silveira, que é aliado de primeira hora do governo do presidente Lula, do Ministério de Minas e Energia, o próprio Calil, que agora está no PDT, que poderia também fazer parte desse projeto. Eu acho que nós podemos criar uma ampla aliança aqui e temos uma grande vitória. O Zema não aparece como alternativa nem em Minas Gerais para a candidatura dele à presidência da República. Ele perde de balaiada para o Lula nas pesquisas. E acho que a condição para governo de Minas, não acredito que vingue a candidatura ligada ao Zema, que é do vice dele, Matheus Simões, e muito menos do Cleitinho, que se coloca como candidato, mas que eu acho que não será candidato, porque não terá apoio do bolsonarismo. E o Nicolas, que fica querendo se colocar também como candidato, mas não tem a coragem de se lançar como candidato, que eu acho que é a derrota certa. Então, acho que o quadro em Minas
parecia complicado para a gente, mas o presidente Lula acertou em cheio, né, ao insistir na candidatura do Rodrigo Pacheco, que eu acho que vai acabar dando certo. A Maria Cecília pede vários recortes dessa entrevista, por gentileza. O pessoal aqui, olha, a Rita diz, a CPI da pandemia trouxe à tona tantos crimes gravíssimos e daí dinheiro público no lixo. É diferente, viu, Rita? Porque agora você tem uma CPI do INSS, Rita, mas você tem uma investigação da Polícia Federal ao mesmo tempo. Vamos ouvir aqui uma pessoa que o Rogério conhece bem. Yuri. Que governante que não paga toda opinião que governante que não paga as próprias contas não sabe governar, porque não sabe dar o valor que o dinheiro tem. Concorda? Concordo, Zema. E é por isso que nós podemos falar que você é uma bosta de governante. Porque você conseguiu duplicar a dívida de Minas Gerais em menos de 7 anos do seu mandato. Detalhe que ao longo de todo esse período, você não pagou sequer um centavo dessa dívida para o governo federal. Você conseguiu deixar esse rombo aumentando o gasto público e, claro, aumentando e muito os benefícios fiscais para os seus amigos empresários, que estão, ó, com um sorriso lá no talo. E para dar um dado mais exato e atualizado, nesse ano agora que vai começar de 26, você já deixou um rombo para a população mineira pagar de mais de 5 bilhões de reais. Então, antes de vir nas redes sociais pagar de bom gestor, tentar criticar o presidente Lula, nós mineiros vamos expor a verdade para o Brasil inteiro saber. Compartilhe ao máximo esse vídeo. Você conseguiu ouvir o vídeo, Rogério? Não consegui. O vídeo era do Pedro Rousseff. Ele estava destacando justamente essa questão. É um vídeo do Zema, né? O Zema fala assim, ó, governante que não sabe lidar com as contas públicas não serve para nada. E aí o Pedro traz os dados dessa questão da dívida do estado de Minas Gerais. Ô, Rogério, me diz uma coisa. O Zema, ele me parece talvez um dos piores governadores da história de Minas, assim, porque ele não entregou nada. E ainda com esse discurso de gestor, acabou deixando o Estado completamente endividado. Aí fica a minha pergunta, como que esse sujeito se reelegeu, né? Como que você avalia esses 8 anos de Romeu Zema aí em Minas? Bem, tem uma pessoa que é o concurso, né, de ser o pior de Minas, porque ele quebrou Minas, que é Aécio Neves. Mas o Zema está chegando lá, viu? É tanta coisa errada que ele faz que ele já está ameaçando a liderança em conteste do pior governador, que foi Aécio Neves. Eu digo pior governador Aécio Neves, porque depois se adentrou em aventuras golpistas e ele é responsável por aquele impeachment da Dilma, é um dos responsáveis, né? Juntou com o Eduardo Cunha. Aliás, vocês viram que Eduardo Cunha agora quer ser candidato a deputado federal por Minas Gerais. É um negócio impressionante. Veio para Minas Gerais ser candidato. Eu acho que deve ter sido Aécio Neves que costurou isso, viu? Porque são amigos, né? E junto com o Temer foi o triunvirato do golpe contra a Dilma. Foi Aécio Neves, Eduardo Cunha e o Eduardo Cunha, o Aécio e o Temer, né? E o Temer, claro. Então, esse triunvirato golpista, o Aécio fez parte dele. Agora, o Zema é o seguinte, essa dívida, ele costumava muito falar mal do governo do Fernando Pimentel, do PT. O Pimentel pegou o governo numa quebra muito ruim, numa quebrada muito ruim, numa época ruim. Foi a época que houve o golpe. Minas Gerais endividada, o governo Temer, depois Bolsonaro, fazia questão de cobrar toda a dívida de Minas, e o Fernando Pimentel ficou numa situação difícil. Você, para pagar uma dívida dessa, faltava dinheiro, às vezes, para pagar o próprio servidor público, isso atrasava salário, e o Zema entrou nisso, dizendo que ele colocaria as contas em dia. Foi basicamente o discurso do Zema. Ele não pagou um centavo da dívida. Agora que ele volta a pagar através do Propag, que é exatamente Rodrigo Pacheco no Senado e nós na Câmara, que resolvemos o problema de Minas, porque o Zema não resolveu. Então, olha a dificuldade desse Matheus Simões. Ele vai encarar exatamente o Rodrigo Pacheco, que resolveu o problema da dívida estando como presidente do Senado.
coisa que o Zema não fez. O Zema simplesmente deixou de pagar e julgou a dívida para 200 bilhões, através de uma liminar que permitia que ele não pagasse a dívida. Como ele não pagava a dívida, essa dívida foi se acumulando. E com esse recurso ele conseguia pagar o servidor, etc. Mas a dívida foi crescendo. E o Zema não deu jeito nisso. Ele queria e colocou Minas Gerais numa encrenca do regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal é um regime muito ruim, que foi substituído pelo PROPAG, que é esse que veio exatamente com proposta do Rodrigo Pacheco, que vai dar condições boas para o Estado de Minas Gerais pagar a dívida e continuar, portanto, fazendo políticas públicas que o Zema não fez de crescimento. Então, o Zema não tem como responder uma gestão tão ruim, que não teve políticas públicas e que colocou o endividamento desta forma. O Zema é dessa proporção, mais de 200 bilhões. O Zema é odiado pelos professores e trabalhadores de educação pública em Minas Gerais. É difícil você encontrar um professor ou uma professora que gosta do Zema. E olha que ele, na época, enganou muita gente, principalmente na primeira eleição dele. E agora tem um repúdio completo da categoria nossa, né, da educação aqui em Minas Gerais. A saúde pública tem horror ao Zema. Ele não fez absolutamente nada, nem durante a pandemia, nem posteriormente, e fala muito em privatização da saúde. E na área de segurança pública, vamos dizer, as três funções básicas de um Estado, né? Educação, saúde e segurança. Segurança pública traiu as forças policiais, prometeu um aumento que nunca deu, é odiado também no setor da segurança pública. Então, eu acho que o Matheus Simões terá vida difícil. Não acredito que ele consiga eleger como candidato do Zema. E acho que Cleitinho e Nicolas não são soluções aqui para o Estado de Minas Gerais. O Rodrigo Pacheco aparece como quem? Alguém que tem ligações com o presidente Lula, pode trazer, portanto, benefícios dessa ligação política e programática com o presidente Lula, e também como bom gestor, uma aliança ampla. Eu acho que ele tem tudo realmente para expressar esse momento de mudança e de confiança que Minas Gerais precisa de um governo. Eu estou apostando muito nisso, fiquei feliz em ver que ele está já buscando, inclusive, alianças partidárias, e eu acho que isso vai mudar a questão aqui de Minas Gerais daqui para frente. Aqui tinha um governador que vocês conheceram de Minas Gerais, que era o Hélio Garcia, né? O Hélio Garcia falava que eleição começa depois do carnaval. Então, nós já estamos aqui quase no pré-carnaval e as coisas começam a se clarear agora. Então, tinha muito apressado comendo cru aqui, viu? Apressada comendo cru. O pessoal, tem que ir de qualquer jeito para o lado do Calil. Calil é um bom aliado, mas talvez não seja o melhor nome para o governo. Possa vir fazer parte deste projeto, mas com o Rodrigo tendo uma amplitude maior em relação a isso. Então, eu acho que as coisas agora vão se clareando. Rogério, queria muito agradecer a sua presença aqui no Fórum 11h30 de hoje, apesar dos problemas técnicos, a entrevista bombástica, a gente vai cortar esse negócio aqui, hoje o Gui da edição vai trabalhar a Vera para cortar essa entrevista. O João Pedro, artista autista lá da Bahia, mandou um beijo para o senhor. Ele Aí, quer João Pedro. E é isso, queria muito agradecer a presença, viu, deputado? Um abraço. Um abraço. Azenha, na próxima, ele tem dado esse problema mesmo. Eu escuto o outro, mas não escuto quem está vamos dizer, que é de onde gerou, né, o link. Depois nós vamos corrigir isso. Quando eu saio e entro, ele volta. Mas como o papo estava bom, a gente acabou improvisando, mas deu certo. Te agradecer, viu, Azenha? Você e Yuri aí, Obrigado a você, nossa Rogério. participação aqui. Um abraço para vocês. Abraço, deputado. Brigadão.